Gente maravilhosa! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Eu gostaria que você deixasse o seu like ou o seu dislike também, né? E deixasse também o seu comentário. O que você está entendendo do capítulo Jó? Porque eu estou assim, amando. É um momento triste, né? Aqui parece são as palavras finais de Jó. Jó, aqui no capítulo no capítulo 29, né? Jó, ele fala, ele tá ali falando, ele desejou, ele desejou voltar ao passado, mas nós sabemos que não podemos voltar ao passado. Ele ficou falando, né, as pessoas, o respeito das pessoas, o que as crianças faziam, o que os idosos faziam, mas depois ele entra aqui ele fala assim, olha, quem me dera voltar ao passado, que Deus iluminava meu caminho, porque ele entendia que Deus já não estava mais iluminando o caminho dele, mas Deus estava. Todas as pessoas davam atenção para ele. Ele desejou voltar ao passado. Mas aqui, entrando no capítulo 30 de Jó, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia, está lendo. Ele fala, essas pessoas que ele estava com saudade, lá no capítulo 29, né? Que respeitavam, que ouviam seus conselhos, que abriam o caminho para ele passar. Ele fala, essa mesma gente zomba de mim e me ataca. E agora, esses homens mais moços, no capítulo 30 diz Jó, mas agora os homens mais moços do que eu zombam de mim, não me respeitam mais. Os pais dele não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. Porque agora ele estava descobrindo que esse pessoal não era amigo mesmo. Para eles era um povo interesseiro. São homens magros, enfraquecidos, de tanto passar fome e miséria. Também pode ser também que eles estavam passando miséria, porque agora Jó não estava ali para ajudá-los, porque Jó, ele era uma pessoa que ajudava muitas pessoas, ajudava o pobre, ajudava a viúva, ajudava o órfão, e talvez as pessoas estavam passando fome, porque agora ele não tinha condição mais de ajudar. E isso é o mandamento do Senhor, nós temos que ajudar aquele que precisa. E aqui, gente, ele fala também assim que à noite na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. A fome estava tão que eles tinham que pegar raízes secas para roer. Pegar ervas e casca de árvores e se alimentavam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas que os espantam aos gritos com eles, como se fossem ladrões. Tinha gente que zombava dele, atacavam, mas tinha gente, pelo que eu estou entendendo, tem gente também que passava fome. E ele falou, tem de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou rocha, uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotadas do país. Mas agora ele está falando, essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim, se afastam de mim e chegam até a cuspir em mim. Quer dizer, as pessoas estavam passando por dificuldade, mas é assim mesmo, gente. Tem gente que está na rua mendigando pão e é soberba. Às vezes tem gente que ganha comida, e se não for a comida que ela quer comer, ela joga fora. Quem está passando fome não rejeita a comida, né? Às vezes eu vejo a pessoa eles dão marmitex, as pessoas jogam fora. Assim, eles estavam, que eu entendo aqui, eles estavam passando por problema e ainda zombavam de Jó, cuspiam em Jó. Deus me enfraqueceu, isso é Jó dizendo, tá? Ele sentia-se assim, Deus me enfraqueceu, me humilhou, e por isso, furioso, eles se viram contra mim. Eles ficaram com raiva porque Jó estava fraco, estava pobre e mendigando. Mas Jó entendia que foi Deus que enfraqueceu, mas nós sabemos que foi Satanás.
E eles se levantaram contra Jó, ficaram com raiva de Jó, porque falou que agora ele não ajudava mais, né? É isso, ô, gente, vou falar com vocês uma coisa. Às vezes você ajuda uma pessoa, mas depois chega uma certa época que não dá pra você ajudar mais. E aí as pessoas ficam com raiva porque vira obrigação. Aqui o povo tava com raiva de Jó porque Jó não podia ajudar mais. Então estavam cuspindo em Jó, né? E ele virou piada na boca deles e eles sentiam nojo dele. O povo que ele ajudava estava na miséria e zombando de Jó, que estava na miséria. Como se diz, né? E as pessoas são. O ser humano é assim mesmo. E ele fala: essa raça de gente me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Olha só. E era um povo que ele ajudava. Eles não deixam que eu fuja e procuram me destruir, e ninguém os faz parar. Fica. Entram por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. Olha para vocês verem. Além dele estar enfrentando essa doença, ele ainda tinha que fugir das pessoas que queriam atacá-lo. Ele falou: a minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. E Jó entendia que estava sendo tratado com crueldade por Deus. Agora já não tem. Agora Jó fala: já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito. A dor que me atormenta não para. E Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa e me atirou na lama. Então aqui no capítulo 30, Jó está assim muito chateado, né? E ele pede ajuda. E agora, deixa eu ver isso. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Tudo isso, eu fiz uma revisão aí do 29 e o 30, com a permissão de Deus, para entrar no capítulo 31. 31 ele está assim, pedindo que Deus pese ele numa balança justa. Porque ele falou, Jó está aqui falando: olha, eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? Então aqui ele fala: Deus, eu nunca cobicei outra mulher, eu sempre fiquei com a minha mulher. O Jó está falando da sua integridade. Será que eu posso falar assim? Deus, eu nunca desejei. Né? Será que um homem é capaz de falar isso, que nunca desejou outra mulher? Porque os homens de hoje, eles sentem vergonha de falar que desejaram outra mulher. Adultério está tendo até no meio do povo crente. Misericórdia. Estupro no meio do povo cristão. Misericórdia. Tem pastores pregando que vale ter mais de uma mulher. Gente, tá uma coisa horrível. E Jó aqui está declarando a sua integridade. Será que eu sou capaz de declarar a minha integridade? E ele fala assim. Ele falou assim: olha, se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraças para aqueles que só fazem mal. Deus sabe tudo que eu faço e Ele vê cada passo que eu dou. Então Jó falou assim, ó: Deus sabe da minha integridade. Deus sabe da minha integridade, se eu estou sendo íntegra ou não. E ele falou assim: juro que não tenho sido falso e nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e ele ficará convencido que eu sou inocente. Aqui no capítulo 31, Jó declara a sua integridade. Jó fala assim: eu nunca cobicei
e nem adulterei. E ele fala: se por acaso me desviei do caminho certo, e se meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei, ficando com qualquer coisa que não que pertence a outra pessoa, então que os outros comam o que eu semeei, e que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, se eu fiquei escondido espiando a mulher pela porta, que ele falou, né? Se por acaso eu fiz isso, que outros homens podem pegar minha mulher, porque Jó tinha certeza da sua integridade. Senhor, que possa haver essa integridade em nós. Meu Pai querido, que muitas vezes nós pensamos e achamos que pensamento não é pecado. Pensar também é pecado. Pensar é cobiçar sem fazer. Deus nos ajude em nome de Jesus. Aqui Jó estava certo da sua integridade. E Jó, outra coisa que ele falou aqui no capítulo 31, sempre fui justo e caridoso. Será que nós podemos usar essas palavras que Jó está usando aqui no capítulo 31? Será que eu posso dizer assim? Sempre fui justa e caridosa. Sempre ajudei os órfãos, as viúvas. Sempre fui justo em devolver o dízimo. Nunca toquei no dízimo. Será? Será que podemos falar isso? Outra coisa que ele falou também: nunca fui infiel a Deus, jamais gente, isso aqui é muito forte. Eu estava lendo isso aqui. Jamais confiei no ouro, e o ouro nunca foi a base da minha segurança. Eu nunca baseei a minha segurança em ouro. A nossa segurança deve estar no Deus dos exércitos. Aqui ele fala: ele era rico, mas ele nunca foi orgulhoso, nunca teve orgulho das suas riquezas e nem de ganhar muito dinheiro. E ele falou assim: olha, tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza, mas nunca adorei o sol e a lua, porque os povos antigamente adoravam o sol e a lua. E ele falou assim: eu nunca fiquei mandando, porém nunca adorei o sol e a lua, nem em segredo, porque tem gente que adora em segredo e fica caladinho. Ele falou assim: eu nunca fiquei mandando beijinhos para o sol e para a lua, porque tinha gente que adorava tanto o sol e a lua. Até hoje tem gente que adora o sol e a lua, né, e outras coisas mais. E pelo que eu entendi aqui, ele viu pessoas mandando beijo para a lua e para o sol, adorando a criação de Deus. Nós temos que adorar o Criador. Aleluia. E outra coisa que ele falou assim: olha, se eu tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. E ele falou outra coisa também aqui no capítulo 31: nunca fui vingativo, porque existem pessoas vingativas, existem servos de Deus que fazem as coisas por vingança. Nunca fui vingativo, nem sovina, pão duro, né? Nem hipócrita. E ele foi chamado de hipócrita. Ele foi chamado pelos amigos dele. E aqui Jó termina a defesa dele. Como ele fala assim: como eu gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a acusação. E com orgulho eu carregarei no ombro e porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram e nem gritaram contra o céu, pois se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia. Jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo, e mato em vez de cevada. Então aqui, nesse capítulo 31, Jó defende a sua integridade. Que possamos ser capazes de defender a nossa integridade, sermos pessoas íntegras, pagar as nossas contas
em dia. Ser de palavra, se eu falar que vou chegar à igreja no horário certo, se eu marcar um horário para chegar, isso tudo é integridade, gente. Se eu pedir ao Senhor, se eu sou membro de uma igreja e prometi ser fiel no dízimo, na oferta, e se você não está fazendo isso, volta a ser dizimista, volta a ser ofertante, tá? Deus é contigo por onde quer que andar. Jó aqui, ele não teve dificuldade de declarar a sua integridade, porque ele era íntegro. E você? E eu? Temos coragem de declarar a nossa integridade? Ou será que nós temos pensamentos ruins? Que o Senhor seja dono dos nossos pensamentos, em nome de Jesus. Então, eu fiz uma enxugada aí no capítulo 29, 30 e 31. Espero que vocês estejam assistindo. Tenha paciência e assista tudo. Compartilha em Cristo Jesus. Amém? Eu sou a evangelista Patrícia.